Como podem reparar, e vão reparar, o meu sotaque é tudo menos algarvio. Contudo, apesar de só ter vindo com 17 anos pela primeira vez ao Algarve, eu hoje posso dizer que já sou um bocadinho algarvio. Porquê? Porque no meu trajeto profissional, durante 3 anos, trabalhei com um grande algarvio que me ensinou muito e que me também marcou muito com o Algarve, que é o Dr. Vítor Neto, e quis também o destino que me apaixonasse por uma algarvia também de Loulé, o que significa que nos últimos 15 anos eu posso dizer que também sou do concelho de Loulé. E Loulé tem uma particularidade, sendo eu transmontano e da terra quente, tem esta coisa, que se a gente for ali para a zona da serra eu sinto-me quase em casa porque parece que estou na terra quente transmontana. Por isso, e tentando dizer isso que eu hoje sinto-me em casa e que é com muita satisfação, que vou falar aqui um bocadinho sobre esta parceria que nós queremos implementar com o município de Loulé, dizendo já para vocês que nós acompanhamos muitos fóruns internacionais e nacionais e é verdade aquilo que o Sr. Presidente disse. Loulé é uma das referências que é citada de Portugal, não só na questão da OCDE, mas em casos como a implementação dos ODS, em várias iniciativas das Nações Unidas. Eu já ouvi falar da iniciativa de Loulé, por isso os parabéns pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. Aqui o ponto de encontro para esta nossa conversa vai ser falar um bocadinho só, uns breves sobre o CEIA, depois falar aqui um bocadinho da questão da gestão da justiça climática e depois, ao que mais interessa, um bocadinho o mercado local voluntário de carbono e qual é que é o contributo que o CEIA pode trazer para este projeto. O CEIA é um centro de engenharia e desenvolvimento de produto que desenvolve soluções tecnológicas em grandes setores de elevada intensidade tecnológica, mas muito focados na sustentabilidade e com o objetivo de criarmos uma sociedade melhor, uma sociedade mais sustentável. Alguns dos nossos projetos na área da sustentabilidade têm sido uma referência para as Nações Unidas, desde a COP20 no Peru até à última COP em Glasgow, mas também somos uma referência também com os nossos projetos, porque os nossos projetos são também eles próprios uns aceleradores e uns indutores de implementação dos ODS. É por isso que o próprio CEIA é também uma entidade que é embaixadora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente do Objetivo Sustentável 11, Cidades e Comunidades Inteligentes. Só para dizer, somos cerca de 400 engenheiros, com grande experiência também em desenvolvimento de projetos no território, não só em Portugal, mas também na América Latina e algumas cidades também da Europa. Então, o que nos traz aqui hoje é falarmos aqui um bocadinho sobre a justiça climática e nada melhor do que pegar numas palavras que o antigo secretário-geral das Nações Unidas disse, o Ban Ki-moon, em 2015, quando foi o próprio lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e depois na COP21 de Paris, em que diz que sim, os vulneráveis são aqueles que estão a sentir mais os efeitos das alterações climáticas e isto é algo que nos deve preocupar a todos. Porque até 2015 é evidente que já se fala em alterações climáticas e no clima, até porque hoje começamos a comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi criado há cerca de 50 anos, o que significa que esta temática já estava presente, mas vamos ser honestos, até 2015 nós o que nos preocupávamos um bocadinho era a questão, víamos o urso polar, não é? Mas era algo que era muito longe, não nos tocava. Mais próximo de 2015 começámos a sentir essas alterações climáticas também na nossa própria vida. E é aí que também as próprias Nações Unidas e os países que a compõem chegam ao Acordo de Paris, mas também o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que realmente mostra que nós também temos que, enquanto cidadãos individuais, mas também o setor privado, a empresa e não só o Estado, ou seja, todos como um todo, temos que contribuir para as alterações climáticas e o combate. E surgiu aqui um momento de viragem, que é, deixamos do global, ou seja, que era só responsabilidade dos países ou das instituições multinacionais e supranacionais, mas também as comunidades locais, o cidadão local, os territórios, os seus presidentes de Câmara, os seus presidentes das CCDRs, têm um papel determinante a fazer nesta temática da justiça climática. Assim,
a justiça climática obriga a compromissos, ou seja, nós, enquanto cidadãos, temos que ser exigentes para os decisores políticos, temos que ser exigentes para o Sr. Presidente Vítor Aleixo, a exigir que ele trabalhe no seu município para combater as alterações climáticas, mas também para os governos nacionais e para a CCDR, ou seja, o Dr. Apolinário também tem que ajudar o município de Loulé neste trabalho de luta contra as alterações climáticas. Tem que haver participação e fico contente de ver ali um jovem que deve andar na casa dos 8 anos, também está a participar nesta iniciativa, o que significa que todos juntos temos que participar para realmente combater as alterações climáticas. Temos que ter uma consciência ecológica, temos também que alterar os nossos próprios comportamentos, ou seja, mesmo nós individualmente temos que alterar os nossos comportamentos, e é interessante que hoje no discurso do engenheiro Guterres em relação a este dia, ele fala muito na questão dos plásticos e dos microplásticos. Mesmo nós, no nosso dia-a-dia, também temos que contribuir para a situação com a alteração de pequenos comportamentos, ou também na questão da mobilidade, que é muito que também toca ao CEA, utilizar modos de mobilidade bastante mais sustentáveis. Temos que passar a andar mais a pé, andar mais de bicicleta, ou seja, isso também é determinante. Mas também a justiça climática obriga também a apostarmos na eficiência e na inovação. Contudo, todo este desenvolvimento tecnológico que seja criado em prol do combate às alterações climáticas não pode ser um desenvolvimento tecnológico que ainda cria um maior distanciamento entre quem tem muito e quem tem pouco. Ou seja, tem que ser um desenvolvimento tecnológico que aproxime essas duas realidades. Ou seja, tem que ser um desenvolvimento tecnológico democrático e que possibilita a quem tem menos recursos também aceder a esses desenvolvimentos tecnológicos. E face a isto, surge daqui um instrumento bastante importante de mitigação dos efeitos de estufa, que é o mercado local voluntário de carbono. E até aproveitando, e tendo em conta que o Sr. Ministro ainda não está cá, mas se ele estivesse, foram palavras ditas por ele no dia 10 de março, quando foi a abertura da discussão pública deste tema, ele diz mesmo isto, é que o mercado local, ou os mercados voluntários de carbono, são uma oportunidade de luta contra as alterações climáticas, mas também são e devem ser um mercado de programas e de projetos. Ou seja, ele não pode ser visto apenas como um instrumento financeiro, ele próprio tem que ser um projeto indutor de alteração de comportamentos, tem que ser um projeto que induza empreendedorismo, que crie valor no território, e valor esse não só económico, mas também valor intelectual, valor de consciência com a sustentabilidade, e é isso um bocadinho que nós vimos desafiar Loulé. Este é o modelo tradicional dos mercados de carbono. Temos de ter presentes nos dias de hoje que não estão muito bem vistos, ou seja, porque nós associamos muitos mercados de carbono à questão económica, mas também temos de ter presentes que, e temos que ser realistas, porque isto também é um fórum de discussão, muitos destes mercados foram utilizados para fazer greenwash. Houve muitas entidades que compraram créditos de carbono para comprar ou para plantar árvores na Amazónia e depois aconteciam que iam lá e não existia árvores nenhuma. O que significa que era toda esta questão de monitorização, de accountability que os novos mercados têm que ter, ou seja, tem que haver aqui um monitoramento bastante rigoroso, tem que haver accountability, tem que haver transparência, que é para também criar credibilidade a estes mercados locais de carbono. Há alguns aqui players que nós vamos ter que induzir, ou seja, vamos ter que criar agentes de oferta, ou seja, entidades que fazem sequestro de carbono e que não o vão utilizar todo e uma parte podem disponibilizá-lo aos agentes de procura. Vamos ter que ter verificadores, ou seja, vai ter que haver entidades que vão fazer esse monitoramento e certificar e credibilizar todo este processo, mas também tem que haver um gestor de mercado que organize a oferta e a procura, que estabeleça as redes e que crie uma plataforma tecnológica credível, que tenha accountability, que seja transparente, em que possamos confiar no mercado. Enfim, este agente de mercado desenvolve metodologias, certifica e promove projetos e faz o registro dos próprios projetos. E depois os outros atores no mercado voluntário de carbono. Pondo isto num esquema, e aquilo que nós pretendemos, ou que a ideia base
para criarmos o mercado local de carbono é um bocadinho este esquema. Temos de ter presentes que o CEI não vem aqui como uma solução. É uma solução que a temos que trabalhar conjuntamente, que temos que co-criar conjuntamente. É por isso que, ao estarmos aqui hoje, também desafiamos o setor privado que está aqui presente, o nosso colega dos campos de golfe, o nosso colega do hotel, o nosso colega das florestas, ou seja, para de forma conjunta, mas também com o setor das startups, com a academia, com a Universidade do Algarve e com outras universidades internacionais, podermos idealizar e construir este mercado local de carbono. Tem havido algumas experiências no mundo, mas as experiências que têm havido no mundo, muitas delas estão concentradas em megas cidades, muito mais até na Ásia, com grandes exemplos na China, mas também temos aqui uma componente, sendo na China, há uma componente muito forte do poder top-down, ou seja, do poder central chinês. Aqui o que nós queremos fazer é ao contrário, é ser a população, é ser os agentes locais a fazer essa construção do mercado. É juntos podermos criar este mercado local de carbono. Nós podemos trazer aqui algumas metodologias, mas também essa responsabilidade também é vossa, de todos juntos podermos fazer aqui de Lolé um exemplo mundial. E sim, vamos envolver os atores públicos, a academia, as startups. É preciso criarmos aqui um forte clima de empreendedorismo, de sustentabilidade no território. É determinante que a nossa comunidade, que a nossa classe escolar, que os nossos jovens tenham também esta dimensão. Por isso, este mercado não é só fazer o mercado, é todo o ecossistema em torno do mercado. Sim, capacitar as startups. Sim, capacitar os nossos jovens nas escolas secundárias. Sim, capacitar os técnicos da Câmara de Lolé. Sim, capacitar os técnicos da CCDRR. É tudo isto. Sim, capacitar as empresas também para toda esta temática. É isto que nós também pretendemos fazer. Sim, promover, organizar, desenvolver e inovar. E qual será o output muito deste mercado? Para além de termos este mercado, saírem metodologias, saírem novos modelos de governance, de como é que o mercado pode funcionar e esses modelos poderem ser um exemplo não só para outros territórios em Portugal, mas também a nível internacional. Sim, produção de conhecimento. Sim, que as entidades e as empresas em Lolé possam criar produtos e serviços, criar valor local, que possam ser depois exportados internacionalmente. Isto é, criarmos uma verdadeira cultura de cocriação e cultura de parceria. Sim, nós queremos fazer, conjuntamente com o município de Lolé e seguramente com vocês todos, o território de Lolé, um testbed para soluções tecnológicas relacionadas com as alterações climáticas. E em primeira mão posso dizer ao Sr. Presidente que numa reunião que tivemos no final desta semana com o Local 2030 Localizing the SDGs das Nações Unidas, eles querem seguir este projeto, querem acompanhar este projeto, de forma a que o mesmo depois possa ser replicado e mostrado internacionalmente. Não só o projeto como um todo, mas a forma como é que o fazemos. Isso, Sr. Presidente, é em primeira mão. Porquê é que escolhemos Lolé? Não só porque Lolé é uma referência na área do combate às alterações climáticas, é uma referência na implementação dos SDGs, mas também porque é uma singularidade que este modelo traz. É a singularidade de como é que vamos fazer todo este mercado, de todo este processo, que vai ser colaborativo e de cocriação, e depois a singularidade territorial do Concelho de Lolé. Temos a serra, o barrocal, temos mar, temos uma cultura socioeconómica muito diferente, temos o Triângulo Dourado, mas também temos a parte rural, temos multinacionalidades neste concelho e é esta a riqueza deste concelho também. É esta amálgama que existe aqui neste território e que devemos e temos que aproveitar. Por fim, consideramos que este projeto pode ser um acelerador para a implementação e a promoção dos ODS e da Agenda 2030 das Nações Unidas. Sim, o foco está no ODS 13, das alterações climáticas, mas sem parcerias não conseguimos fazer este projeto. Temos também de trabalhar as questões do mar. Sim, a questão da terra também tem que ser trabalhada. Sim, a questão da cidade e do território tem que ser trabalhada. Sim, vamos fazer muita inovação. Sim, a parte educacional é determinante. Sim, as mulheres também têm que ter um papel neste processo.
As mulheres também são determinantes nesta temática. Por isso, a equidade de género e a igualdade de género é também determinante neste processo. Por fim, então, consideramos que este conceito que trazemos é ele próprio disruptivo e que pode causar um impacto estrutural neste território. Qual é o contributo do CEIA? Aquilo que nós dissemos, somos um centro de engenharia, gostamos de trabalhar e desenvolver tecnologia para termos uma sociedade mais sustentável, mas aquilo que nós podemos trazer é a nossa rede de parceiros, nacionais e internacionais. Sim, trabalharmos com vocês na questão da formação e de capacitação. Dizem que só tenho 5 minutos, mas eu também vim lá de cima, vou demorar 6. Formação e capacitação, ou seja, queremos com vocês desenvolver metodologias de capacitação, com aquela metodologia que é fazer aprendendo, mas aprendendo conjuntamente, ou seja, partilharmos esta informação. Isto não são um conjunto de iluminados do CEIA que chegam aqui e sabem tudo. Não, antes pelo contrário, nós queremos é aprender muito com vocês, queremos é trabalhar com vocês. É nisso que nós somos bons, é criar estes ecossistemas e podermos trabalhar. Sim, queremos posicionar este projeto e território não só a nível nacional como internacional. Queremos que ele seja uma referência, e quando eu digo isto é porque queremos ser ambiciosos. Não chega só aqui este espaço. Para nós e conjunto o céu será o limite. Sim, trazemos a tecnologia, trazemos desenvolvimento tecnológico e trazemos inovação, ou seja, todas estas metodologias de cocriação, todas estas metodologias de envolvimento de diferentes stakeholders, é isso que nós também sabemos fazer bem. E por fim, como disseram que eu só já tinha 5 minutos, para o debate, e isto hoje, como eu estava nervoso por vir fazer esta apresentação, porque foi a primeira vez que eu estou a falar para as pessoas da minha casa de Loulé, e senti-me como uma criança que vai pela primeira vez à escola. Acordei cedo, por volta das 6 da manhã, ainda fui ali à praia de Valdelobo ver a praia, e aproveitei e fui ver o que é que o nosso secretário-geral hoje disse, e como eu disse, ele fez muito foco na questão dos plásticos, mas terminou com esta frase que eu acho que é muito importante, que é: juntos vamos construir um futuro mais limpo, saudável e sustentável para todas as pessoas. Esta palavra juntos, de parceria, e para as palavras todas, eu acho que sintetiza muito o tema daquilo que eu vos tentei vir aqui falar, que foi da justiça climática ao mercado local voluntário de carbono. E antes de ir à pergunta final, eu gostei muito desta frase de Loulé, do filme, que dizer: conhecemos o caminho e estamos a percorrê-lo. Olha, eu não sei se conheço bem qual é o caminho que nós vamos fazer com o mercado local de carbono, mas uma coisa eu vos digo: nós vamos fazer um caminho e que gostava que vocês estivessem juntos connosco neste desafio. E antes de me darem palmas, vou primeiro à questão. Então a questão para o debate que eu coloco é: como é que vocês acham que o mercado local de carbono pode contribuir para que o cidadão comum possa alinhar efetivamente com a neutralidade carbónica? É um bocadinho o tema ou que eu lanço para a discussão. Tenham presente que este rapaz veio de Trás-os-Montes, também não sejam assim tão agressivos nas questões, porque senão tudo o que eu disse em relação ao LED digo, desminto já. Tá bem? Muito obrigado. Uma pessoa do Algarve nunca recua nas questões. Se o faz é por estar a tomar balanço. Por isso, força. Miguel, desafio a colocar uma questão. Não. Tendo em conta então que não há uma questão, eu acho que há aqui uma questão muito importante e que no mercado local de carbono temos que fazer é mesmo isto, é trabalhar mesmo estas comunidades, trabalhar mesmo muito também com o cidadão, com as novas gerações,
são determinantes. Só para vocês terem noção, uma das preocupações a nível das Nações Unidas com as questões do combate às alterações climáticas é mesmo a questão das crianças, ou seja, nós trabalharmos e lutarmos contra as alterações climáticas é também contribuirmos para fortalecer os direitos das crianças, o direito das mulheres. Só para vocês terem noção, mesmo com toda esta temática das alterações climáticas, só para vocês terem a noção, até 2050 prevê-se que cerca de 87 milhões de pessoas só em África tenham que abandonar os seus locais onde vivem por causa das alterações climáticas. E não é só pelas questões da cheia e das chuvas, é porque também os próprios solos deixam de estar a ser produtivos. Na Europa serão 5 milhões. Muitos desses 5 milhões e dos 87 milhões que falei são também as crianças. E tudo aquilo que hoje fizermos por elas, seguramente elas daqui a 50 anos, quando elas tiverem 50 anos e nós 100, e ainda estivermos cá, seguramente esperamos que elas tenham um mundo habitável. Por isso é também determinante trabalharmos com as novas gerações e trabalharmos muito, muito. E o Sr. Presidente, na sua intervenção, disse que o setor privado é determinante. E o marco de 2015, quando na COP de Paris, o secretário-geral Ban Ki-moon chama também o setor privado para estas problemáticas, tem razão de ser. Não só porque são um agente ativo no ambiente, nos territórios, as cidades, mas isto não é só um problema do Ministro Duarte Cordeiro, do Ministro A, B ou C, é um problema nosso, enquanto cidadãos, no território, e compete-nos a nós também, setor privado e como cidadãos, darmos também o nosso contributo para esta dinâmica. Tendo em conta que se calhar não há ótimo. Força. Sérgio Costa, bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer uma pergunta porque a sua apresentação merece perguntas e acho que é uma pena não ter para esclarecer. 1, 2, 1, 2. Sim. Olá, bom dia a todos. Vou repetir porque não se ouviu. Sérgio Costa. Vou fazer uma pergunta porque a sua apresentação merece perguntas, porque é um conceito muito interessante e inovador. Eu entendi, e peço que me corrija se entendi mal, quando falamos do mercado local, estamos a falar de um instrumento ou de um mecanismo que inclui pessoas individuais, cidadãos e também pessoas coletivas, empresas. Fiquei um bocadinho na dúvida como é que se joga essas duas vertentes, se for o caso. Sendo voluntário e olhando para a sua questão, efetivamente isto funcionará se as pessoas, individuais ou coletivas, sentirem que isso pode ter um benefício também económico nas suas vidas, porque senão já sabemos que boas intenções, estes instrumentos são super interessantes, mas depois se não tiver esse impacto no dia-a-dia, acabam por não funcionar. E, portanto, fechando, era essa questão e, sendo inovador em Portugal, certamente que existem instrumentos destes lá fora, noutros países, e, portanto, a questão é se existem e, sim, como é que responde à sua própria pergunta com base em casos que sejam implementados noutros lados. Obrigado. A primeira resposta, se você está baralhado, eu também. Que é aquilo que eu estava a dizer. Este é um caminho que vamos ter que fazer conjuntamente, em que o cidadão individual também tem que estar e também é uma parte ativa na construção deste mercado. Era aquilo que eu tentava dizer. Nós temos aqui um ponto de partida, mas modelos como estes não estão desenhados. É por isso que este caso aqui em Lolé é determinante, porque é um espaço de teste e de demonstração em que nós conjuntamente o vamos desenhar. Nós podemos ajudá-lo a conceber e a estruturar, mas vamos ter que o desenhar conjuntamente. O que é que aprendemos? Aprendemos é com os erros que alguns destes casos já foram feitos internacionalmente. E era aquilo que eu tentei explicar, do ponto de vista local e de um espaço tão, em termos territoriais, como Lolé ou pequenas ou médias cidades, tal ainda nunca foi, ou não existem grandes estudos desse caso. O que existe é mercados voluntários de carbono em algumas megas cidades. Existem 4 ou 5 na China, mas aí com um grande poder do governo central chinês, em que é tudo menos um modelo de baixo para cima, é muito de cima para baixo, ou seja, com forte orientação do governo chinês. Existe o caso de Tóquio,
mas está muito focado nas questões dos edifícios. Existia um caso no Chipre, mas temos que ter a noção que o caso do Chipre foi na altura que era para a COP25, que era para ser também no Chipre, e era para ser um caso demonstrador, mas a informação que tenho já não está tão ativo e temos que ter a perceber. Nós aqui com este mercado local voluntário de carbono não queremos que isto seja um projeto de sugar moment, ou seja, que seja para a fotografia e acabou. Não, nem queremos que o mesmo seja apenas visto como um mercado financeiro. Isto tem que ser algo disruptivo, inovador, e é por isso que queremos que isto seja um exemplo internacional e as próprias Nações Unidas já que se quiseram associar para acompanhar, porque é todo o processo de criação em que queremos envolver o cidadão comum, as empresas locais, as universidades, as escolas, para criarmos conjuntamente esta dinâmica que era para também poder responder a uma das suas dúvidas, que também são as nossas, é como é que nós vamos conseguir envolver a comunidade local, nos seus diferentes aspectos, para um projeto como este. Se calhar situações de reward ou de recompensa têm que ser analisadas, têm que ser estudadas, mas já é algo que nós, neste processo, de forma conjunta, podemos trazer para a discussão e queremos pôr em cima da mesa. Mas, Sérgio, se está confundido ou está baralhado, já somos dois, pode ir lá para o grupo de trabalho, que assim, olha, uma coisa que também nós podemos trazer é esta atitude de disrupção e de discutirmos as coisas e tentar fazer de forma diferente. É um bocadinho também essa postura que nós temos seguido e que está no nosso ADN. Professora Manuela, faz favor. Bom dia, Manuela Moreira da Silva, Universidade do Algarve e CEA. Sérgio, na realidade, o grande desafio será, isto de uma forma muito pragmática, será, desde a nossa formação, começarmos a pôr muito claro na nossa gestão diária aquilo que fazemos e que é responsável pelas emissões de carbono, percebermos como é que isto deve afetar os nossos hábitos de consumo, a nossa mobilidade, as nossas escolhas diárias em termos alimentares, por exemplo, e em seguida nós potenciarmos os mecanismos de sequestro de carbono e os mecanismos que vão evitar que vamos emitir. Por exemplo, vou-lhes dar um exemplo concreto e eu estou a falar porque o cidadão comum tem dificuldade em perceber isto. Já há sistemas que permitem que nós registremos o carbono que evitamos emitir. O CEA, por exemplo, tem a plataforma ER que registra o carbono que nós, movendo-nos de uma forma sustentável, evitamos emitir comparativamente ao que emitiríamos se nos movêssemos num automóvel a combustível fóssil. E contabilizando aquilo que evitamos emitir e contabilizando de uma forma precisa e fidedigna, nós conseguimos monetarizar. Monetarizar é dar valor. E depois de dar valor podemos transacionar. E chegamos ao conceito do mercado de carbono à escala local. Isto é, um exemplo concreto, um jovem que se desloca à escola vai num sistema de mobilidade sustentável e por isso evita emitir uma certa quantidade de carbono. Essa quantidade é quantificada e é traduzida em tokens. E no regresso está a chover, ele pode usar o token não para voltar de bicicleta, mas para apanhar um transporte público, porque o transporte público também está integrado no sistema dos tokens. Chega ao fim de semana e vai jantar com a sua família a um restaurante e nesse restaurante, o restaurante também está integrado no sistema e o restaurante tem energias renováveis, tem um uso eficiente da água, tem uma gestão de resíduos sustentável e, portanto, também troca tokens. E, portanto, os tokens vão fazer parte do nosso dia-a-dia. Nós vamos ao mercado de Lolé, no sábado de manhã, e para podermos comprar produtos biológicos que nós sabemos que são mais caros, o diferencial entre o produto biológico e o produto convencional é traduzido em tokens. E nós compramos um alimento mais saudável, mais sustentável, ao preço de um alimento convencional. Portanto, a ideia é que cada um de nós interiorize em si aquilo que efetivamente deve ser a emissão
do carbono e o impacto que ele tem na nossa sustentabilidade, nomeadamente nas alterações climáticas. E, portanto, para isso tem que ser uma história que se começa a contar desde a nossa formação, desde as escolas, no nosso dia-a-dia, e que vai chegar às famílias, às cidades, às organizações, e que deixa de ser uma história exclusiva dos governos e das multinacionais. Não se esqueçam que 75% das empresas deste país são PMEs. Para elas, a neutralidade de carbono, na maioria das situações, nem sequer é tangível. Ainda há um caminho muito longo a percorrer. Portanto, o desafio é este. Mas, Sérgio, uma coisa posso lhe garantir, é que neste modelo, que você também vai participar na construção do mesmo, há uma parte muito determinante que é a questão do monitoramento, a questão da credibilidade, de forma a criar segurança, ou seja, segurança do mercado e do processo para que possa haver confiança e para que todos nós possamos estar envolvidos e participar de forma ativa nele. Agora, se me pergunta, sim, vai ser um processo de construção doloroso, vai haver algumas dores, vai ser desafiante, vai ser disruptivo, mas seguramente no fim vamos chegar a um bom porto. Agora já temos ali o Miguel para uma grande questão. Muito obrigado. Não, até porque tem 1,90 m quase, por isso. Vou ser curto apenas para felicitar o CEIA e a Câmara Municipal de Olé por este protocolo e pelo início deste processo, que é um processo naturalmente muito interessante, onde estamos a fazer aprendizagens. É preciso dizer que estes mercados voluntários de carbono não existem em Portugal, certo? Não existem praticamente na Europa, isto é, neste momento, os chamados mercados locais ainda não existem. Portanto, estamos agora com um processo de criação, digamos, legislativo em Portugal para a sua criação, mas em Portugal, em Espanha, em França, portanto, está a acontecer tudo neste momento e, portanto, vamos aprender, a primeira coisa, vamos aprender em conjunto, portanto, é a primeira mensagem. A segunda mensagem é que chama-se mercado exatamente porque se estabelece entre entidades privadas. Portanto, quer quem captura carbono como quem produz carbono, quem emite carbono, portanto, são entidades privadas. Okay? Portanto, o interesse deste trabalho conjunto de cocriação é, de facto, a necessidade que existe neste caminho de aprendizagens, os atores serem atores privados. Portanto, isso é, do meu ponto de vista, um elemento essencial. O terceiro elemento essencial é o facto de podermos trabalhar aqui duas grandes dimensões do território. A dimensão florestal com biodiversidade. O mercado voluntário de carbono não trabalha apenas carbono, trabalha carbono e biodiversidade. Portanto, a biodiversidade é uma componente importante para fazer o chamado carbono plus, isto é, o carbono mais, ok? Portanto, já estamos a trabalhar a dimensão floresta-biodiversidade e depois uma outra dimensão que tem a ver com os sistemas alimentares sustentáveis. Portanto, a componente dos sistemas alimentares, particularmente as questões do desperdício alimentar, é uma componente importante também para trabalharmos. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Ministro, que acabou de chegar, e passar a palavra ao Walter. Não, como também já chegou o Sr. Ministro e eu também já fiz as bolas todas e tudo, é apenas só cumprimentar o Sr. Ministro e, em meu nome e em nome do SEI, e acho que em nome também aqui dos presentes, desejar-lhe um bom dia mundial do meio ambiente. Muito obrigado.